Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. E nesse vídeo eu quero falar sobre a lista da direção do Internacional para as primeiras saídas da temporada de 2023, mas que podem acontecer antes da virada do ano. Ainda no final desta temporada de 2022, eu vou explicar o porquê disso, quais nomes e quais jogadores estão nessa lista, o número de jogadores que devem ficar, que devem sair. E tudo isso por conta de uma renovação muito importante, e eu estou explicando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Vamos então, pessoal, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes aqui no canal pra gente seguir alavancando os conteúdos. Eu tô muito contente com a repercussão que vem tendo os vídeos aqui, as informações que eu tenho trazido pra vocês. Então por isso eu peço, você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito ainda, aperta o botão ali da inscrição, o sininho que vai te notificar dos próximos vídeos e já deixa o like nesse aqui também, tá certo, pessoal? Esse vídeo e todos os outros vocês sabem que é com a parceria da KTO, KTO.com, melhor banca de apostas do país, última rodada de Campeonato Brasileiro neste domingo. O Inter vai entrar em campo contra o Palmeiras e eu tô apostando em vitória ou empate, chance dupla, vitória ou empate do Inter, e o Fluminense também, vitória ou empate do Flu contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Essa disputa acho que vai dar Inter. O Inter vai ser o vice-campeão brasileiro e tu aproveita lá para dar a tua brincada na KTO. Tem o meu código Lucas Dias que te dá uma bonificação de 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Bom, pessoal, eu quero falar sobre o 2023 do Inter, porque obviamente o Inter já começou a se planejar há algum tempo, pelo menos um mês e meio, obviamente em outros momentos já pensou na temporada que vem, mas tem um ponto muito importante que vem sendo falado e destacado pela direção, que é a manutenção do grupo para a temporada que vem. O Inter não vai ao mercado como foi nesta temporada, não vai deixar de ir, é claro, mas o Inter está apostando para a próxima temporada, para o próximo ano, na manutenção do elenco. O Inter vê como um bom trabalho a partir da chegada do Mano e de jogadores que vieram nessa temporada, como Wanderson, Bustos, Depena, Alan Patrick, Alexandre Alemão, entre outros, Vitão, obviamente. Então, o Inter está apostando principalmente, pessoal, na manutenção do elenco. E há um número mágico, que já foi dito pelo executivo de futebol William Thomas, pelo presidente Alessandro Barcelos, dessa manutenção. Um número entre 75% e 80% da manutenção do elenco para a temporada que vem. Esse é o número mágico estabelecido pela direção. Em um momento o William falou em 75, o presidente falou em 80, eu confirmei na zona mista do Beira-Rio, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, que é realmente um valor entre esses dois, mas obviamente jogando para cima, jogando para os 80% de manutenção do elenco e fazendo uma conta básica. Eu peguei aqui, listei todo o elenco do Internacional no meu bloco de notas que eu tenho aqui com tudo da temporada. São hoje 32 jogadores no elenco do Inter. 80% disso, 26 jogadores para ficarem para a próxima temporada. Ou seja, uma lista mais ou menos 6 jogadores, né? O número exato seria 6 dentro dessa conta, mas a gente sabe, pode acabar um a mais saindo, um a mais ficando. Então eu estabeleci um número de 6 jogadores. E eu fui atrás daquelas situações já mais conhecidas de saídas e outras que ainda podem ser para alguns incógnitas. Mas eu cheguei à lista de saídas do Inter para a próxima temporada. Vamos a ela, tá? Começando pelos goleiros. O Inter tem hoje Daniel, Kehler, Emerson Júnior e Antony. O Daniel deve ser a baixa dos goleiros para a próxima temporada. A gente sabe a situação conturbada que ele tem. Ele já deixou claro para algumas pessoas próximas o desejo dele também de sair na próxima temporada, apesar de ser um jogador que o Mano gosta. O Leonardo Martins, preparador de goleiros do Inter, também gosta. Não tem nenhum tipo de problema técnico na visão da comissão do Inter, mas é um nome que pode sair, tá? Zagueiros. Mercado, renovou o contrato ontem, fica. Tem Igor Gomes, tem Kaique. Roberto deve deixar o Inter, ele tá no elenco mais por uma questão física, voltou de lesão, teve muitos problemas físicos, terminou o contrato no final da temporada e vai deixar o Inter. O Moledo deve ser o próximo a renovar, ainda não tem a sua situação 100% definida, mas as conversas evoluíram bem, e o Vitão que tem contrato pelo menos até junho de 23. Então, dos zagueiros, só o Roberto deve deixar o Inter. Laterais, Bustos, René, Tauelar e o Everton. Esses devem ficar para a próxima temporada. Meio campo, Alan Patrick, Edenilson deve ser a primeira baixa, ele já deixou claro que quer deixar o Inter, a gente sabe de toda
a situação envolvendo esse jogador. Falta chegar a proposta, mas o Inter não deve ficar com o Edenilson. Estevão, Gabriel, Lucas Ramos, Lisiero deve voltar para o São Paulo, 3 milhões de euros para comprar o jogador, o passe fixado dele não deve permanecer em Porto Alegre. Inclusive eu falei com uma pessoa de São Paulo que disse a tendência é que ele volte e seja aproveitado aqui no São Paulo. Johnny, Maurício, Matheus Dias, Depena e Tyson. Tyson ainda é uma incógnita, mas ainda tem contrato até abril, então não dá para colocar ele nessa lista. Atacantes. Alemão, Brian Romero, Gustavo Maia, termina o empréstimo dele agora com o Inter, volta para o Barcelona. Mikael, Pedro Henrique, Wanderson e David. Por que eu coloco o David e não o Mikael nessa lista, tá? Por algumas questões que eu ouvi. O Inter ainda tem um entendimento que faz parte do processo da adaptação do Mikael, questões físicas, teve no do futebol italiano, muito tempo sem jogar no futebol brasileiro, e o Inter tem um entendimento que é por isso que o Mikael hoje, em um primeiro momento, não deu certo nessa reta final de 2022, mas tem sim uma possibilidade de maior aproveitamento dele no ano que vem. E o David, o Inter estuda e já recebeu sondagens, o seu agente André Curi também já confessou isso, recebeu sondagens para deixar o Inter, o Fortaleza é um time interessado, o São Paulo do Rogério Ceni também, mas seria em um primeiro momento um empréstimo e não uma saída. O David tem contrato com o Inter até 2025. Então, os 6 nomes: Daniel, Roberto, Edenilson, Lisiero, Gustavo Maia e David. Os 6 nomes que devem ser os primeiros a deixar o Inter para a temporada 2023 e a tendência é que sejam os únicos, já que o Inter trabalha com essa manutenção do elenco. Tá certo, pessoal? O que vocês acharam dessa lista? Acrescentariam um nome? Tirariam algum nome? Deixa aí nos comentários que eu tô interagindo com vocês, tá certo? E não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações por aqui, que eu volto ainda hoje para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.